volta, eu quero te passar um recadinho. Porque agora, no próximo sábado, é dia 15 de novembro, a RIC Record e o Hospital Santa Catarina vão realizar o RIC no Parque, do Dia Mundial do Diabetes. Profissionais do Hospital Santa Catarina, aqui de Blumenau, vão prestar informações sobre a doença e também vão realizar exames. E também vai ter atividades físicas especiais para você. Tudo isso gratuitamente. O evento vai acontecer no Parque Ramiro Hideger a partir da 1h da tarde. Então aproveite o feriado aí com a sua família e participe desse grande evento. No próximo sábado, no Parque Ramiro Hideger, a partir da 1h da tarde. E segundo o nosso Ronaldo Coutinho aí, vai ter sol, né? Então aproveite o dia. E agora chegou a hora do nosso quadro Saúde da Mulher. Toda quarta-feira, você sempre acompanha, a cada 15 dias, o Dr. Belarmino aqui no programa. E novamente está ele aqui comigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, senhor. Obrigada aí pela sua participação. Sempre bom, né? Esclarecer o pessoal de casa, né? Com certeza. Eu acho que pelo esclarecimento a gente vai fazendo, exercitando a cidadania e criando um ambiente melhor para convívio. Eu já falei no último programa, é um sucesso. O pessoal adora falar de saúde, principalmente saúde da mulher, né? E hoje o nosso tema é gestação. Enfim, um assunto bem, na verdade, amplo. Dá pra gente falar muito sobre esse assunto. Primeiro, vamos começar, doutor. Quais são os cuidados da mulher que pensa em engravidar? Porque hoje em dia, cada vez mais tem o planejamento, né? As pessoas se planejam. Eu vou engravidar ano que vem, eu tô pensando em engravidar daqui a 2 anos. Hoje em dia, cada vez mais tem esse planejamento. E daí, quais são os cuidados que a mulher tem que ter, o casal? Perfeito. A primeira coisa é comunicar ao obstetra, até fazer um adendo aqui. O ginecologista cuida da saúde da mulher não grávida e o obstetra é aquele que vai acompanhar a gestação. Não necessariamente todo ginecologista é obstetra e nem todo obstetra é ginecologista. No meu caso, sou ginecologista e obstetra, só para separar. É importante. Então, a mulher é interessante chegar e dizer assim, olha, estamos planejando ter um bebê. Por quê? A partir desse momento, já é indicado tomar um medicamento muito de fácil acesso. Que encontra em farmácia? Em farmácias, normalmente, que no fundo ele é um antianêmico, que estudos de 5, 6 anos, estudos mais recentes, se descobriu que esse medicamento evita com que a mulher venha ter, o casal, na verdade, uma criança especial. Que até prova-se o contrário, é o medo de todo casal. Não medo, mas a preocupação, digamos assim. A gente sempre pensa, né? Queremos ter um filho com saúde em primeiro lugar, né? Exatamente. Então, aonde entraria esse medicamento chamado ácido fólico? Muito bem. Que é um antianêmico. Ele age na membrana do óvulo, fazendo com que essa membrana fique mais permeável à passagem do espermatozoide. Não fique tão dura. Não fique tão dura. A palavra mais popular. Isso, exatamente. Ela fica mais macia e o espermatozoide vai lá e faz com que haja, de uma maneira harmônica, a fecundação. Então, o que é uma síndrome? Falamos muitas vezes Down, Turner, tem inúmeras síndromes. É quando essa conjugação do espermatozoide com o óvulo não ocorre de uma maneira harmônica, ela ocorre de uma maneira desordenada. Por que isso ocorre algumas vezes? Porque essa cápsula, com o endurecimento dela, ela oferece resistência à entrada do espermatozoide. Então, o espermatozoide traz uma carga cromossômica e o óvulo entra com outra. E se não houver essa fusão de uma maneira bem harmônica, aí vem as síndromes. Por isso que é importante que a mulher esteja tomando, antes da fecundação, o ácido fólico. Toda mulher, então, que pensa em engravidar, seria interessante tomar. É o ideal. Porque o risco de ter uma criança especial reduz muito. É praticamente nulo. Nulo, olha só que interessante. Mas, doutor, eu queria fazer uma perguntinha até justamente sobre esse ácido fólico, porque, na verdade, a gente tem aquela dúvida, né? Quando tomar, quanto tempo antes tomar, e se de repente eu estiver tomando e engravidar nesse período, Suzana, há algum problema? Se for no primeiro dia que a mulher estiver tomando, já ocorrer a fecundação, ela já está imune a uma má formação fetal. Nossa! Porque a geração, a fecundação, ela ocorre até 12 horas após o contato. Então, se você tomar meio-dia e à noite ocorre a fecundação e você tomou o ácido fólico, o risco de ter um bebê especial já reduz praticamente a zero. O que se pede é que a mulher tome no mínimo 6 meses, porque o organismo tem um poder de armazenamento. Tá. Aí depois de 6 meses, tomando diariamente o ácido fólico, prescrito pelo médico, o adequado, ela está apta a engravidar. Não ocorrendo a gravidez nesse período, ela pode fazer uma pausa de uns 6 meses e reiniciar novamente. Por que pode fazer uma pausa? Porque ele tem poder de armazenamento. Então não precisa ficar tomando moto contínuo. Agora, é obrigatório ou é o ideal
tomar por 6 meses seguidos até ocorrer a fecundação. Não ocorreu no 7º mês, ela não precisa ficar preocupada. Ela interrompe o ácido fólico, aguarda mais 6 meses. Ocorrendo nesse período, ela ainda tem um efeito residual do ácido fólico e, concebendo a criança, ela vai ver que vai ter uma criança saudável. E não ocorrendo, ela volta a tomar nos próximos 6 meses. Perfeito. Muito bem. Agora, doutor, daí tá, tudo bem. Engravidou. E aí, como é que acontece esse ciclo da gestação? Que, claro, a gente fala muito, mas é sempre importante ressaltar como é que acontece a formação do bebê. Eu diria assim, Suzana, como é que nós dois estamos aqui, né? Boa. Não foi a cegonha. Não foi a cegonha. Estamos aqui diante de, primeiramente, a fecundação, aí começa o pré-natal. Obviamente que muitas pessoas vão dizer que não tem acesso, a gente consegue entender os problemas sociais, uma série de fatores. Mas para quem tem acesso, o pré-natal é muito importante, porque é no pré-natal que a gente consegue ver se a mulher tem tendência a diabetes, hipertensão, problemas que podem tornar a gravidez normal, é uma palavra pesada, mas é a ideal, diria eu, de alto risco. O que é uma gravidez de alto risco? Que a mãe pode ter comprometimento e o bebê também. O obstetra assistente, ele pode minimizar uma hipertensão, um diabetes, um lúpus, várias doenças que podem ocorrer ou se acentuar durante a gravidez. Nem todas as mulheres que engravidam têm a saúde 100%. Às vezes ela pode ter uma hepatite, ela pode ter infecção urinária de repetição. Daí é que vem o acompanhamento. E o pré-natal é feito de que forma? O ideal, do 1º ao 7º mês, um encontro mensal com o obstetra, e do 8º ao 9º, quinzenal ou, em alguns casos, semanal. Quando é de alto risco, esse contato ele tem que ser mais breve, muitas vezes semanal, quinzenal. Às vezes a mulher entra em trabalho de parto prematuro, você tem que internar para interromper as contrações e deixar com que o bebê venha maturo. Porque aqui está mostrando a fecundação, e depois a gente pode ver que, mês a mês, o bebê ele vai se desenvolvendo. Então, até o 3º mês, ele é embrião. A 12ª semana, ele é embrião. Quando se passa a 12ª semana, nós vamos chegar aqui no final, que é quando o bebê vai estar pronto para o nascimento. A barriguinha está crescendo. Exatamente, entre 36 e 40 semanas. Vamos virar um pouquinho mais para cá, ó, perfeito, para o pessoal de casa ver bem. Ótimo. Agora, antes da gente continuar ainda desse desenvolvimento aí da criança, tem uma pergunta, uma telespectadora ligou aqui para cá, querendo fazer uma pergunta aí para o doutor. Vamos ouvir quem fala? Alô? É Juliana. Oi, Juliana. Vamos lá, sua pergunta para o doutor Belarmino. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho um bebê de 6 meses, eu já faço uso do anticoncepcional, só que eu vou ter que começar a tomar a fluoxetina, que é um antidepressivo. Eu quero saber se esse remédio ele corta o efeito do anticoncepcional e ocorre o risco de engravidar. Importante. Olha, vários medicamentos reduzem o efeito, não é cortar. Cortar seria tirar o efeito total, mas eles reduzem. Alguns antibióticos, no caso aí da fluoxetina, que é um antidepressivo, o ideal seria você conversar com o seu médico, alguma coisa, porque ele reduz. O efeito de um anticoncepcional, de maneira geral, é 99,9999%, praticamente nulo. Quando está tomando determinados tipos de antibióticos, anti-inflamatórios ou antidepressivos, esse efeito ele é reduzido. Mais ou menos quantos por cento? 70, 80%, não é muito. Eu lhe diria assim, Juliana, a chance de você engravidar é relativamente pequena. Agora, o grande quesito que espero eu que você esteja pensando, se engravidar, vou ter um bebê com problemas, não desde que você tome o ácido fólico. Então, mesmo tomando a fluoxetina? Mesmo tomando a fluoxetina. Olha, porque é no momento da fecundação, como a gente havia conversado previamente, que se dá a divisão cromossomial. A partir dali, que é conhecido como malformação fetal ou doenças congênitas. Aí é questão doença hereditária, aí muda só Mas o pelo sinônimo. que eu entendi aí, a Juliana também, ela não está querendo engravidar nesse momento. Não, ela está preocupada que a fluoxetina vai tirar o efeito do anticoncepcional dela. Então, assim, retira. E eu indicaria para você um método de barreira, seria o preservativo, para garantir que durante esse período, porque provavelmente, Juliana, você vai fazer uso de, no máximo, ou se o seu psiquiatra indicar, 6 meses, não mais do que isso. E se tomar por mais tempo, é provável que essa mulher não esteja tão preparada para uma gravidez, porque diante de uma depressão, já existe um fator que é chamado depressão pós-parto. Em outra ocasião, a gente até pode conversar. Com certeza. Se já está com depressão engravidando, a possibilidade de desencadear uma depressão pós-parto é muito maior. Então, o ideal é que ela termine esse tratamento,
façam uso do preservativo até o planejamento da chegada do bebê e depois disso, então, aí ela teria o bebê dela. Então, Juliana, além do anticoncepcional, camisinha também. Tá aí respondida, perfeito, né? Muito bem, vamos continuar aqui o nosso papo, doutor, sobre o desenvolvimento aí da criança na nossa gestação, na gestação da mulher. Como é que ocorre? Vamos lá. Bom, o bebê ele depende muito da qualidade de vida da mãe, da alimentação, que chega tudo através da placenta, então é muito importante. Ao contrário do que as avós, as sogras falam, olha, tem que comer por 2, tem que comer muito, tem que ganhar... Engorda! Exato. Não. É o período, a mãe é a intermediária. O bebê não tem fonte alimentar se não for através da mãe. Então a mãe vai ter que ser muito seletiva, dando prioridade a frutas, verduras, legumes, carnes brancas e leite. Olha. E evitar ao máximo. Evitar. Isso não significa que não possa ingerir massas, doces, frituras e gorduras, na menor quantidade possível. Quer dizer, ter uma alimentação super regrada. Exatamente, porque o bebê é gerado com vitaminas. A placenta não aceita gorduras saturadas, carboidratos, etc. Só vitaminas. Por isso que tanta mulher engorda um monte. Às vezes a gente encontra senhoras que estão com sobrepeso, ganham 20, 30 quilos e o bebê vem com 2 quilos. Nossa. E você pode encontrar uma senhora que aumentou 12 quilos, que é entre 12 e 14 quilos o ideal, e ela ganha o bebê e ela já volta ao porte anatômico inicial. Na gestação minha, que eu estava na barriga da minha mãe, ela engordou 5 quilos e eu nasci com 3,600. Parabéns para sua mãe. Legal, né? Porque o que ela fez? Ela foi inteligente. Ela usou a reserva que ela tinha e dividiu com você. Eu sempre costumo dizer para as mamães que já estão com sobrepeso, assim, ó, mãe, é uma grande oportunidade agora da senhora democratizar aquele excesso de peso ao invés de tomar lançar mão de algum outro medicamento, e use aquilo que já temos. Então, a mãe podendo dividir com o filho a reserva que ela tem, porque isso associa muito, Susan, o peso à saúde, e não necessariamente um peso X é o ideal. Não, o peso bom é aquele que você faz o exame de sangue e está tudo legal. Né? Que tem a saúde, né? Que tem a saúde. Então não adianta também estar magérrima e estar com anemia, estar com uma série de fatores que o bebê não vai acabar desenvolvendo. Mas achar assim que comer um pudim ou uma carne muito gordurosa vai fazer com que o bebê desenvolva mais, é um belo de um equívoco, porque tem uma barreira chamada placenta, que quando chega lá, ela faz o rastreamento. Seria tipo uma alfândega, diz assim, isso passa e isso não passa. Então a gordura fica na mãe. Aumentando muito o peso, quais os problemas que a mulher tem? Não consegue dormir direito, falta de ar, os pés incham muito mais, retenção hídrica de líquido, né? Aquele inchaço todo. Vão vários problemas aí. E o coração tem que trabalhar mais. Tendo que trabalhar mais, dá hipertensão. Aí é pré-eclâmpsia. Às vezes você tem que interromper uma gravidez no período que não era aquele que você tinha programado, pelo fato da mulher estar apresentando níveis pressóricos de uma pressão muito elevada, que o próprio medicamento não consegue diminuir. Às vezes acaba até em UTI, pessoal. Uma coisa muito séria. O diabetes é a mesma coisa. Gosto de comer o chocolate. Não tem problema, coma o seu chocolate. Agora, a quantidade é que vai fazer a diferença. Entendi. Agora a Tequila está pedindo aí para eu encerrar, porque o nosso tempo está curto, mas não, a gente falou na manchete sobre o parto normal e cesárea. A gente tem que falar sobre isso, né, doutor, rapidinho? Vamos lá. A mãe foi lá, teve a sua gestação, e daí na hora de decidir, vou ter parto normal ou cesárea? Que a gente sabe, a gente até já fez uma matéria sobre isso, que principalmente aqui na nossa região, a cesárea é a mais escolhida. Como é que fazer a escolha? Como saber qual a escolha certa? Se o normal é melhor, se a cesárea é melhor, doutor? Analisando uma série de fatores. Eu vou tentar ser sucinto. Começa pela idade, pela parte anatômica, se a mulher tem uma bacia estreita, uma bacia apropriada, se está havendo, no momento do parto, a dilatação suficiente, se o bebê encaixa, se ele vai para caminho do parto, se o tamanho do bebê é proporcional ou não. Não adianta também querer fazer um parto de um bebê muito grande via baixo, um parto chamado parto normal, porque na verdade vai alterar toda a anatomia. Futuramente a mulher vai ter que fazer uma perineoplastia. E o que é um peso ideal? Vai depender do casal. Altura, biotipo, tudo isso você vai levar em consideração. E na região especificamente, o grande número de cesarianas, eu posso lhe dizer, são N fatores, mas por um lado, talvez a minha classe esteja pecando pelo excesso de comodidade. Porque a cesariana você marca o dia, a hora, e a gente sabe de profissionais que não dão nem oportunidade da mulher entrar em trabalho de parto para saber o que são as contrações,
porque até então, pouco tempo atrás, aí, a maior parte dos partos eram normais, uma recuperação mais rápida, mais segura, menos infecção. Então, é cômodo não sair de casa sábado, domingo. Eu estou fazendo uma crítica e, de repente, uma autocrítica, porque a gente tem que se policiar, lapidar diariamente para não cair nessas situações. Então, assim, o ideal é parto normal, mas nem toda mulher pode ter parto normal. Aí vai de cada obstetra saber quando é que ela vai ter condições a mulher ter um parto normal e, não podendo ter, partimos para cesariana. O que eu gostaria de deixar bem claro, o parto cesáreo a princípio, a não ser que a mulher tenha algum trauma, às vezes não é nada físico. Se a paciente chegar, a gestante diz assim, eu tenho medo, respeite isso, porque ela não vai colaborar na hora do parto. O parto vai complicar. Então, a princípio, o parto normal é o ideal, desde que tudo conspire a favor. E nesse processo, o obstetra é fundamental para poder alicerçar a mulher, deixar ela segura, para que a opção que for tomada no dia da chegada do bebê seja melhor para ela, para o bebê, para os familiares e para nós, da equipe médica. E tá aí a sugestão, mais uma matéria daqui por diante, a gente vai falar de novo sobre o parto normal e a cesárea. Quem sabe a gente grave ali no consultório, até com mais cases, porque a Alice, que a gente gravou, a gente até trouxe aqui no programa, ela tinha gêmeos, ela já ganhou os bebezinhos. Um beijo para você, Alice. Doutor, só para finalizar aí, passando os contatos que tanta gente sempre pede aí no final. Passa aí pro pessoal de casa. Eu preferi que você... Então vamos lá, eu tô sem a minha queria mandar um beijo, se eu pudesse mandar um beijo para a dona Mary Weicker, que está nos assistindo aqui agora. Querida, um beijo para você. 3326-0102. 3326-0102. Esse é o contato do Dr. Bellarmino.